No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Uma apresentação de Rodolfo Godoy. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, traz a seguinte mensagem: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Essa segunda parte que nós vamos conversar mais. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Queridos, o texto é muito conhecido. Quantas pessoas já não ouviram falar? Mas não quer dizer que é um texto muito bem entendido. Eu quero dizer alguns fatos aqui, queria que você prestasse atenção. Boston, 15 de abril de 2013. No momento em que centenas de corredores terminavam a 117ª edição da maratona, considerada talvez uma das antigas do mundo, que já é disputada desde 1897, 2 bombas explodem, deixando um saldo de 3 mortos e, segundo informações, 176 feridos. Esse foi o resumo dessa tragédia que ocupou os noticiários daquela semana inteira. Qual a motivação? Uma motivação política? Não sabemos. Uma motivação religiosa? Também não sabemos. Um outro fato. Rio de Janeiro, 7 de abril de 2011. Por volta de 8h30 da manhã, na Escola Municipal Tássio Figueira, em Realengo, um jovem de 23 anos, chamado Wellington Menezes de Oliveira, invade a escola armado com 2 revólveres e começa a disparar contra os alunos adolescentes, matando 12 deles, entre 12 e 14 anos. E com a aproximação da polícia, o jovem Wellington cometeu suicídio. Um outro fato. Brasília, 20 de abril de 1997. 5 jovens de classe média alta queimaram vivo o senhor Galdino Jesus dos Santos. Também esse noticiário acompanhou a televisão, né? Era um índio, um líder indígena da etnia Pataxó, enquanto ele dormia em um abrigo de um ponto de ônibus da capital federal. A ironia é que o índio tinha ido a Brasília justamente para participar das manifestações do Dia do Índio. Então ele voltou para o hotel, já estava fechado, não teve como. Foi dormir na rua, ali no ponto de ônibus. Porque para o índio, meu querido, dormir na rua não é problema nenhum. O problema são os outros índios, se é que você me entende, que atearam fogo nele. E qual então é a pergunta? Por que jovens brasilienses de classe média alta fizeram isso? Por quê? Não terá sido por dinheiro, certamente, porque o índio era um mendigo. Os jovens eram de classe média alta. Não terá sido por vingança pessoal, não tinha feito nada para aquele juiz. Eles nem se conheciam. Não terá sido em legítima defesa, porque estava dormindo num ponto de um ônibus. E isso, querido, não agride ninguém. Teria sido carência afetiva, alguns dizem.
Teria sido falta de disciplina dos pais? Outros insinuam isso. Teria sido por sadismo? Teria sido por maldade? Por pura maldade? Ah, meus irmãos, mas maldade. Quanta maldade. Como prolifera em nosso meio a maldade. E prolifera que até assusta. Veja que um fato da história. Em 1917, Mussolini e Marinetti se uniram no mesmo movimento chamado fascismo, que por sua vez andou de mãos dadas com o nazismo. E nós sabemos muito bem que isso não é história da carochinha, porque isso nós vemos em filmagens, aonde judeus esqueléticos eram jogados nas valas. Diferentemente de Jesus, tudo isso, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em algumas traduções, vida em plenitude. Em algumas tradições mais atuais se fala vida em qualidade. É isso que Jesus propõe. Ele veio para fazer isso. Irmãos, esta frase de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, serve para nós como um parâmetro, como um princípio norteador, por meio do qual nós vamos analisar a realidade dessa volta. Então nós descobrimos que com essa frase, o dono da vida que é Jesus, aliás, ele diz em João, capítulo 1, versículo 4, a vida estava nele, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e nele estava a vida, ele é a fonte de vida. Sendo ele a fonte de vida, esse princípio nos orienta a pensar o seguinte: o dono da vida contra a morte. Nem todo mundo está querendo a vida, tem gente querendo a morte, e Jesus é contra a morte. Ele falou essas palavras, está fazendo o eco dessas palavras lá em Moisés, quando registra em Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20, que vai dizer o seguinte: neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que você e seus descendentes vivam muitos anos. Irmão, escolha a vida. Jesus não teve dúvida. Jesus é autor da vida, por isso o dono da vida disse: eu vim para que tenham vida. Jesus foi criado ouvindo e repetindo as palavras de Moisés, ali de Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, quase que diariamente. E mais tarde, como pregador, ele mesmo diria ao povo: o ladrão não vem senão para matar, para roubar e destruir. Então é a vida da morte. E qual você escolheu? Talvez você já diga: não, escolhi a vida. Mas vamos caminhar no texto. João 14, versículo 6. Nós nos lembramos disso que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tendo Jesus nos chamado também a pensar a morte. O dono da vida é contra a morte, meu irmão. E mais, a Jesus, ao afirmar: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus se revela contra a agressão. Veja um exemplo bíblico que encerra a essa discussão. Lucas 9, versículo 55. A Bíblia diz que certa vez Jesus e seus discípulos teriam que passar da Galileia, que é a parte norte, para a Judeia, que é a parte sul. Teriam que passar pelo centro, que é Samaria. Você encontra isso no mapa daquele tempo. E era o fim do dia, e Jesus disse aos seus discípulos para que pedissem hospedagens aos samaritanos. O que é comum naquela época, porque não havia hotel, não havia pensão, não havia pousada. Então as pessoas abriam suas portas e abrigavam os viajantes. Era comum isso naquele tempo. E Jesus e seus discípulos pedem aos samaritanos pousada para aquela noite. Os samaritanos simplesmente, quando viram que eles estavam indo para Jerusalém, eles fecharam as portas, inventaram qualquer desculpa ali e deixaram Jesus ao relento. 2 discípulos ficaram muito irritados com isso.
Acharam aquilo um desacato, uma irreverência imperdoável. E eles disseram para Jesus: Jesus, o Senhor não quer que neste exato momento a gente se ajoelhe aqui e peça fogo do céu para destruir essa raça ruim? Porque a gente não pode levar esse desaforo para Jerusalém, disseram eles. Então Jesus olha para aqueles dois e disse, está ali em Lucas, no capítulo 9, versículo 55. Diz assim: Jesus virou-se e os repreendeu. Jesus não aprovou aquela reação. Meu irmão, Jesus é diferente. Jesus diz para eles assim: vocês não sabem de que vocês são. Jesus disse a eles: vocês não sabem que Deus vocês estão servindo. É o mesmo que Jesus dissesse para eles: que Bíblia é essa que vocês estão lendo? Que pede fogo do céu, como Eli também fez? Meu irmão, isso é muito grave. Então, queridos, vejam como aos poucos certas ideias vão se alinhando na nossa cabeça, vão se abrigando no coração da gente, vão fazendo a nossa cabeça, vão fazendo o nosso comportamento, e a gente até pensa que está fazendo um exercício de ortodoxia. A gente pensa que está fazendo certo quando manda matar as pessoas, quando manda punir certas posturas, e nós sabemos que não é assim. Jesus não concordava com os samaritanos, claro que não. Jesus sabia que os samaritanos estavam errados, mas isso não autorizava a pedir fogo do céu para destruí-los, para destruir essa raça de samaritanos. Não! O dono da vida é contra a morte, o dono da vida é contra a agressão. E podemos aprender mais desse princípio. Vejam, eu vim para que tenham vida. O dono da vida é também contra o aborto. Eu sei que a palavra aborto não está na Bíblia. Tipo, você encontra na Bíblia: não abortarás o teu filho. Não abortarás o teu filho quando estiver com 3 ou 4 meses. Não temos essa instrução. Por não termos a instrução, pode ser que alguém seja tentado a configurar que o aborto seja uma transgressão diante de Deus. Que o aborto não seja uma transgressão diante de Deus. Mas configura, meu irmão. O dono da vida é contra a morte, seja ela do lado de dentro ou do lado de fora do útero. Não importa. O dono da vida é contra a morte. Imagina, queridos, que você acha que no lugar dessas pessoas que defendem o aborto, será que Jesus escolheria a morte ou a vida para os bebês que estão no ventre de suas mães? O que você acha? O que você acha? Qual seria a resposta de Jesus? Porque a palavra aborto realmente não está na Bíblia. Mas está na Bíblia o princípio segundo o qual Jesus diz: eu vim para que tenham vida. E eu tenho um pouquinho mais a dizer: o dono da vida é contra as drogas também. O princípio eu vim para que tenham vida também deve ser aplicado nessa situação. O que você acha, meu irmão? É pecado usar drogas? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E você vai folhear de um lado para o outro e a Bíblia não diz nada. A Bíblia não te diz: não te drogarás com maconha, com cocaína, com cigarro, com bebidas. A Bíblia não fala nada sobre isso. Não tinha, meu irmão, aparentemente, pelo que saibamos, não havia isso nos tempos bíblicos, por isso não havia registro ali. Então Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida. Então, como responder sobre as drogas? As drogas ajudam a preservar a vida ou a destruir a vida? Mas eu quero explicar. Antes mesmo que você responda, eu preciso dizer a você que, francamente, que curiosamente, esta pergunta tem duas respostas. As drogas tanto podem dar a vida, como também podem tirar a vida. Está confuso? Como que é isso, Rodolfo? Veja, a maior parte dos remédios que a gente toma são drogas, não é verdade? Por isso as farmácias são também chamadas de drogaria.
Porque os remédios na sua constituição, muitos deles, a maioria deles, entra a droga ali. Então, desse ponto de vista, podem ajudar a recuperar a vida. Podem ajudar a manter a vida. Mas é óbvio que não é dessas drogas que eu estou falando. Essa droga não é problema social. O problema social é a outra. É aquela que é vendida. E sabe Deus como. E sabe Deus a que preço. E vão ela destruindo a vida das pessoas. Pode ser o cigarro. Pode ser a maconha. Pode ser a cocaína. A bebida alcoólica. Agora, mais recentemente, até o crack. E a cada dia o laboratório continua engenhoso e criativo, produzindo novas opções. Baratas, porém letais. Baratas, mas porém letais. Certamente você, meu irmão, já ouviu falar de vários cantores, artistas e homens de sucesso que morreram por overdose. Ou seja, tomaram droga mais que o corpo podia aguentar e morreram. Além disso, meu irmão, se não morrer logo, as drogas deixam a pessoa mais magra, mais velha, mais fraca, mais feia, porque tira a saúde. E a saúde, meu querido, é a saúde que deixa as pessoas embelezadas. As drogas tiram tudo isso, e além disso, cria um problema social, um problema doméstico, familiar, gravíssimo. Famílias são descompostas, destruídas justamente por causa da presença das drogas. Eu te faço uma pergunta, você que está ouvindo. Algumas festas por aí, onde a bebida é vendida, só pode vender para maiores de 18 anos. Mas para maiores de 18 anos não faz mal? Não tem efeito? Jesus é contra todo e qualquer ambiente que vende ou que distribui bebida alcoólica. É uma droga também. Ela altera o comportamento da pessoa. Não agrada a Deus. Deus não recebe. Portanto, tudo que for contra a vida. E nesse sentido, a droga é contra a vida. Então, tem a oposição do Senhor Jesus. Porque Ele disse, eu vim para que tenham vida. E se a droga nesse sentido tira a vida, então Jesus é contra. Como Jesus é contra a fome no mundo. Pessoas que não têm o que comer e vão comer flores, vão comer grama, vão comer ratos. Não se assuste, porque outro dia mesmo passou no jornal aqui no Brasil, pessoas correndo atrás de rato para comer, porque é a única carne que ele vê na vida. Que desespero, meu irmão. Isso num país que está combatendo a fome. Você acredita nisso? O que parece que o problema está longe de ser resolvido. Tem mais, irmão. O mau atendimento nos hospitais é contra a vida. E se você é contra a vida, Jesus é contra. Porque Ele disse, eu vim para que tenham vida. Dirigir responsavelmente. O sujeito enche a cara, bebe, depois pega a chave do carro e sai por aí. Sai por aí se achando, e atropela, e entra em casas, e entra em loja, e atropela as pessoas no ponto de ônibus, e mata pessoas. Isso é crime, meu irmão. Isso é contra a vida. É pecado. Mas eu quero ainda, essa reflexão dessa tarde, trazer uma reflexão, uma denúncia. Uma denúncia de Jesus que está em João capítulo 5, versículo 39 e 40. E vai dizer, vós, ele estava falando para os judeus, vós examinais as escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Olha, Jesus não está mandando examinar as escrituras. Não está aqui no imperativo, leia as escrituras, examine as escrituras. Está no indicativo, ou seja, vocês examinam as escrituras. Porque acham que vão encontrar nela a vida eterna. E está certo. São elas que dão testemunho de mim. Mas vocês examinam as escrituras porque acham que nelas vão encontrar a vida eterna. E de fato, são elas que testemunham de mim. Elas falam de mim, disse Jesus. Quando alguém lê as escrituras, encontra Jesus. Não tem como. No Velho ou no Novo Testamento. Examinou, encontrou a vida eterna. Mas a pergunta é, isto é suficiente?
Ter encontrado o endereço da vida eterna é suficiente? Ter o endereço, saber de vida eterna é suficiente? Não, não é suficiente. O que nós precisamos fazer é justamente o que ele denuncia aqui, versículo 40. O versículo 40 vai dizer: mas não quereis virdes a mim para terdes a vida. Mas não quereis vir a mim para terdes a vida. Percebe, meu querido, o alcance da anúncia de Cristo aqui nesta passagem? Vocês, judeus, são bons judeus, levam as escrituras a sério, examinam as escrituras, comparam. Tudo isso fazem com a Bíblia, com as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Está certíssimo, mas não é o suficiente, porque ele vai dizer: mas não querem, não quereis. Eles não têm vontade, eles não querem. O Jesus está dizendo assim: depende do querer, você não quer. Eu faço essa pergunta para você, irmão. Você conhece, você até ministra a palavra, mas no meio que você convive, realmente você quer? Você quer essa mudança? Você quer denunciar esse erro que está acontecendo aí, mas você está dizendo que Deus aprova? É isso que está dizendo aqui na palavra. Você quer? Eu te faço essa pergunta. Realmente você quer? Além de só saber isso, você quer para que Jesus possa vir até você? Mas quantos não querem nada disso? Não querem vir a mim, diz o Senhor. Não querem vir a mim para terdes vida. Meus irmãos, hoje Jesus te chama. É vida ou é morte? Qual você vai aceitar? Não é simplesmente uma palavra, meu irmão. Está muita gente dizendo que aceitam, que querem, mas na prática não acontece. Na prática isso não tem funcionado. E muito mais do que palavras, é a prática, é a ação que evidencia aquilo que nós estamos querendo ou fazendo ou acreditando. Queremos? De fato nós queremos? Essa é uma palavra que realmente, um versículo da Bíblia que às vezes está escondidinho ali, e nós sabemos, todo o tempo falamos: Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e levamos tudo para o lado material. E a vida, onde fica a vida nisso? Então eu vou numa festividade, está regado de bebida. Não, eu estou fazendo a minha parte. Que parte? A nossa parte é não beber, mas também fazer parte de tudo aquilo? Ou a nossa parte é denunciar, é dizer: isso não pode ser promovido. A minha fé em Jesus Cristo não aceita esse tipo de promoção. Eu sou contra. Eu me declaro contra esse tipo de promoção. Eu não posso promover a morte. Eu não posso ficar quieto diante disso. Eu não posso dizer que estou ali sendo fermento da massa quando eu não denuncio. Quando eu não realmente deixo transparecer que a vida está em Cristo e que a morte não tem impacto com a vida. Mas quantos? Quantos? É o que os judeus faziam, eles conheciam, eles estudavam as escrituras, mas não queriam vir. Por quê? Gente, porque muitas pessoas iam estranhar, porque muitas pessoas iam achar estranho aquela atitude, de repente eles eles romperem com aquele tipo de realidade que eles viviam. Eles tinham aprendido aquilo dos pais, dos bisavós, dos antepassados. E não poderiam agora simplesmente vir para Jesus e romper com aquilo. Portanto, era muito mais fácil dizer: eu conheço a lei, eu conheço a Bíblia, eu conheço, mas eu não quero vir. Talvez eles não falassem assim, mas a atitude deles demonstrava que eles não queriam vir. E quantos hoje? Quantos? Quantas situações que nós conhecemos a palavra, conhecemos o caminho, mas não queremos ir. O que Jesus disse aqui para os judeus, meus irmãos? Abra sua Bíblia e leia versículo 40. Eu vou ler novamente para você. Deixa eu achar aqui. Não basta, é insuficiente. Porque Jesus vai dizer no versículo 40, vocês conhecem tudo, vai no versículo 39. Vocês examinais as escrituras, porque julgais ter nela vida eterna.
E ele vai dizer, vocês estão certos. Mas no versículo 40, ele vai dizer, mas não quereis vir a mim para terdes essa vida eterna. Não adianta. Vocês examinam as escrituras, porque elas julgais ter a vida eterna. Versículo 39. Versículo 40, não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Então não adianta conhecer o caminho, não adianta sobre essas coisas, se na prática isso não funciona. Se na prática eu sou como os judeus. Não mudo, não denuncio, não sou profeta, não falo, por uma série de situações. Perca de prestígio, quebrar uma religião que está enraizada em mim, criar inimigos, religiosos falando, perder, entre aspas, a comunhão que tem com uma multidão, e ser um profeta no meio desse ciclo de morte. Alguém que vai profetizar a vida. Não. Vou fazer até onde dá, mas eu não posso quebrar esse pacto, senão eu sou tirado dele. E colocamos o nosso prestígio, colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. É o que está dizendo aqui. Vocês examinam as escrituras, porque julgais nela ter a vida, e vocês estão certos. Versículo 40. Mas não quereis virdes a mim terdes vida. Por isso que crer em Jesus é muito mais do que professar um credo religioso. Por isso que aceitar a Jesus é muito mais do que professar um credo histórico religioso. É também mudança e radical de vida. Não só no falar, mas no agir. É deixar de ser um profeta, um falso profeta desse mundo, para ser um profeta de Deus no meio de uma geração pecaminosa. É óbvio que essas coisas desagradam a muitas pessoas. Mas o Evangelho sempre foi assim. Um impacto. Algo que realmente leva pessoas a mudanças radicais de vida. Que o nosso Deus, rico em sabedoria e misericórdia, mas que também é juiz, justo, e todos os atributos de Deus são verdadeiros, inclusive também a ira dele que virá, possa nos dar sabedoria, para que no tempo que estamos vivendo, que Deus nos está dando a graça de aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, possa agir na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.